Olá, bem-vindo ao Pode Ser Pauta, eu sou Cris Moraes, jornalista, e esse podcast é para falar sempre sobre o que pode ser pauta na imprensa, trazer boas práticas sobre comunicação, branding, marketing. Toda semana eu trago aqui uma convidada ou um convidado especial para falar mais sobre isso, para que você se prepare mais para o mercado atual de comunicação. Aproveita para seguir o podcast no canal do YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. A gente está no Spotify e nas demais. E também no Instagram e no TikTok com o Pode Ser Pauta. Essa semana eu recebo aqui uma cliente que já é minha cliente de longa data, vamos dizer assim, porque já foi cliente de 2 clientes diferentes. Ela trabalha com marketing, comunicação, também tem um podcast, trabalha com branding. Tamara, muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Muito obrigada, que honra estar aqui. Deu certo pra gente falar, obrigada pelo convite, né? Pois é. Muito bom. A Tamara é executiva de marketing há muito tempo e agora ela está à frente da Atom Educacional. Né, Tamara? Exatamente. Um grande desafio aí que você assumiu. Desafio. Você começou o ano passado, né? Dia 1º de abril, e aí eu tô à frente do marketing e vendas, né? Que legal, Então, tem pouco tempo. Trouxe até colinhas, né? Porque a gente, são muitas informações, a empresa é grande, tem subdivisões, tem muita coisa para falar. Se aprende muito rápido, obviamente, mas colinhas e tá tudo certo. Mas me conta um pouquinho aí da tua carreira, né, Tamara? Claro. Como que você começou a trabalhar com comunicação e marketing? Você tem também uma consultoria, né? Mas conta um pouquinho da tua trajetória. Conto. Eu costumo brincar que eu nasci me comunicando, né? Eu na maternidade eu já tava lá negociando quem que ia primeiro pro quarto pra ficar com a mãe, mas enfim. Na realidade, meu pai, ele era comerciante, minha mãe era uma grande intelectual, ela estudava muito, então eu tive essas duas frentes na minha casa, né? O meu pai, ele veio de uma família bem mais simples, veio para São Paulo engraxar sapato quando ele tinha 13 anos, ele nasceu em Campos do Jordão, e meu pai teve padaria, rotisserie, etc, e eu lembro que quando ele tinha padaria, eu gostava de ir cedinho com ele aos sábados, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para aproveitar, para dar uma olhada. Então, eu tava sempre ali com pessoas, né? E na 4ª série, meu pai tinha uma rotisserie, né? Por conta da descendência italiana. E umas 2 vezes por semana, eu saía da escola, que ficava na esquina. Era uma escola particular e que meu pai pagava com marmita. Porque ele não tinha dinheiro para pagar a escola particular para mim. E eu ia e ficava no balcão. Então, algumas vezes, na época, o entregador faltava e meu pai pegava o carro e ia fazer as entregas. Minha avó ficava na cozinha e eu acho que tinha 12 anos, eu acho, não lembro, novinha. Eu atendia as clientes. Então, chegavam as senhoras para comprar uma lasanha e eu vendia a lasanha, o coxinha, risole, sobremesa. Então, ela chegava para gastar R$50, eu fazia um cross-selling ali, tá? Então é isso que você tá fazendo na Atom agora, né? Vamos vender um curso. Exato. Não, mas é interessante, eu sinto maior honra, assim. Você gosta eu sinto de o maior vender. prazer de contar isso. Porque meu pai falava assim, nunca oferece uma coisa só, dá um sorriso, escuta o que ela quer. Então eu acho que ali a minha conexão com as pessoas foi onde realmente começou, sabe? Porque eu já era uma menina muito comunicativa e tal, mas ali eu comecei a lidar com o público. Então chegava um pai com uma filha, a avó, a família para comprar o almoço do domingo, e eu não vendia só uma lasanha, eu vendia 1000 coisas. Então a pessoa ia para gastar R$50, saía de lá R$250. Meu pai achava o máximo, né? Então eu costumo brincar que foi ali que eu comecei realmente a entender de pessoas, porque comunicação e marketing nada mais é do que você entender de pessoas. Então nenhuma marca é interessante se você não entende de pessoas. É muito legal, você tem falado bastante sobre isso, né? E você daí escolheu fazer marketing, daí você fez marketing. Aí eu escolhi fazer marketing, na realidade assim, eu queria USP de qualquer jeito, ECA. E eu não prestei outra faculdade, eu falei, vou prestar USP. E não entrei assim por um triz, por muito pouco. Só que USP, a prova é anual, né? E aí eu coloquei, vamos por uma segunda opção? Prestei para psicologia, nada a ver comigo. Apesar de ser um curso extremamente importante, né? Acho que para todo mundo. E aí não passei na ECA, fiquei arrasada na época, por muito pouco. Fiz 1 ano e meio de psicologia. Você chegou a fazer psicologia. Não tem nada a ver comigo. E aí eu brinco que eu me curei antes de terminar a faculdade.
Bom, enfim, inclusive foi onde eu conheci meu marido. Na época, Ai. nós éramos apenas paquerinha e tal, Ah, nada ali. aham. E aí eu parei a faculdade e fui morar fora, fui morar na Austrália, né? Porque minha vida sempre foi assim, de altos e baixos. Meu pai tinha momentos na vida que tava assim, com vaca gorda, assim. Então, Aham, eu aproveitava as oportunidades. aham. E tinham momentos que não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Hum. Então, eu saía da escola particular para ir para a escola Tinha que se pública. adaptar, é Eu me capacidade de adaptei, adaptação sempre. então eu costumo brincar que eu vivi em dois mundos, né? Uhum, Aquele mundo muito legal e nananã, e de repente não tinha dinheiro para pagar hum, aluguel. uhum. E vambora, Uhum, aprendi. Foi uhum, aí que eu me moldei. uhum. É, e aí fui morar fora, morei na Austrália. Quando eu voltei, falei: ah, não, óbvio que eu vou fazer o que eu gosto. Não queria mais prestar USP, porque eu falei: meu, é anual, não quero mais. E aí foi onde eu comecei, fiz publicidade e propaganda no colegial técnico e depois me formei em gestão de marketing. Ah, entendi. E aí de lá pra cá, só comunicação, só marketing. Não, e agora, esse momento da tua carreira, você tá com um desafio grande na tua educacional. Conta um pouquinho, como que tá sendo esse processo, né? A tua educacional, inclusive, agora tá fazendo uma internacionalização dos cursos, né? Sim, sim. Bom, os últimos 5 anos da minha carreira eu trabalhei muito na área de TI. Uhum, Tanto que a empresa que eu tecnologia. trabalhei antes, da Atom, você atendia, né, e É, a gente atende já ainda. tinha uma relação aí, né? Eu gostei tanto da assessoria na época, na empresa que eu trabalhava, que eu falei: "Na próxima que eu for, vou levar a Cris". Sim, é porque Resultado comunicação é muito de é, é, relacionamento e é, conexão é. mesmo, né? Não, e os resultados eram muito bons lá, então não tinha por que me preocupar com outra assessoria. E eu vim muito da área de TI dos últimos 5 anos. E aí eu estava num processo de recolocação, e eu tenho minha consultoria, tenho alguns clientes e tal, e eu estava participando de alguns processos ao mesmo tempo. E quando eu vi o da Atom, eu falei: educação, mundo financeiro, não é o meu mundo, É né? Eu venho de novo. TI, é novo. Eu brinco, por isso que eu trouxe cola, mas assim, é apaixonante, você se envolve. E no mesmo dia que eu recebi a proposta da Atom, eu recebi uma proposta para mudar para Lisboa, né? Para ir para Europa. Só que não foi uma super proposta a ponto de falar: maravilha, Vou largar vamos tudo e fazer vamos as família. malas e vamos embora. E a proposta da Atom foi muito legal, não apenas por conta da proposta, ou cargo, ou financeiro, não, porque eu acho que tudo tem que ter um conjunto ali, né? É a proposta, é o desafio, o que que você vai fazer. Então eu venho do mundo de comunicação e marketing há muitos anos, mais de 25 anos, e atuo no digital há muitos anos também. Só que a Atom é uma empresa B2C, de lançamentos, infoproduto, né? Com um desafio grande de expandir. E eu falei: maravilha, vambora. Uhum. Entrei dia 1º de dezembro, paramos dia 19, dia, sei lá, 15, 16, já entreguei o planejamento estratégico, assim, fiz um mapeamento, entrei já com uma equipe grande, tanto marketing como vendas, acho que tem hoje umas 20 pessoas, mais ou menos. Em menos de 15 dias já fiz um planejamento estratégico Para 2026. para 2026 entrar com tudo. Apresentei para o CEO, né, para os sócios antes do Natal, porque íamos entrar em recesso, não dava para fazer em janeiro, tinha que ser Uhum. ali. E já comecei janeiro com tudo. E o grande desafio, na realidade, é expandir, sair também do B2C e ir para o B2B e B2G, que é o privado e governo. Uhum. Né? Então, como que a gente vai levar uma empresa? A Atom é a maior mesa proprietária da América Latina. Uhum. Né? Da área de investimentos, Na área né? de investimentos, financeiro e tal. Como que a gente vai levar isso pro público privado e governo? É um desafio muito grande, Uhum. né? Então, vamos fazer como as a service. Aí você Vou tem um chegar. trabalho de branding também, né, Não, da eu empresa. tô fazendo um trabalho de branding muito grande. Eu não gosto muito de usar a palavra reorganização, fazendo do zero, organizando tudo, Uhum. né? Não fiz rebranding, porque eles já tinham passado por um rebranding da marca, logo, etc., que é muito bonita, mas é uma organização muito grande, desde o zero. Então, é um marketing 360, que é onde eu atuo, né? Uhum. Então, desde o endomarketing ao digital, institucional, PR, não existia, não tinha assessoria de Uhum. imprensa. O público, nós temos subdivisões, né, na Atom, onde a gente atua com o público de AD, o que é muito legal,
A gente tá com um projeto novo. Quantos cursos hoje? Nossa! Só nem dá pra contar, muito curso, Nossa, né? muito curso. Eu vou te falar números importantes. Mais de 90 mil alunos já passaram com a gente. É muita Né? coisa. Né? Mais de 90 mil alunos. Então, hoje a gente quer democratizar o estudo. Sim. A educação é o que eu falo, né? Hoje, eu sei que muita gente no Brasil não tem oportunidade de ir para boas escolas. Mas nós conseguimos hoje, através do digital, cursos muito bons. Pro Brasil todo, né? Pro Brasil todo. E acessível. E muitos de graça. E bons. Então, não tem desculpa mais hoje em dia. Entendeu? Se tem uma internet e vontade, você vai aprender. E é muito interessante porque eu não tive educação financeira na minha casa. Sim, normalmente, né, a gente não tem, né? Meu pai era assim, vou dar um exemplo. Na época de vacas gordas, ganhava, sei lá, vou falar qualquer número aqui, 100 mil reais, ele gastava 200, né? E corria atrás dos outros 100. Mas corria, né? E aí, época de vaca magra era assim, tinha 5 reais pra fazer a feira, contava e aí fazia. E eu brincava, pai, mas o senhor tem que ser assim quando ganha dinheiro, né? Tem sim, vamos administrar. Mas enfim, eu não tive educação financeira e conheço muitas pessoas da minha época, eu tenho 49 anos, eu sou de 77, que também não tiveram educação financeira, né? Mas é muito pessoal isso, né? Porque educação financeira... Eu sou apaixonada por educação financeira, porque trabalhei com a Expo Money muito tempo e tal, mas eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu tinha minha carteira registrada, eu fui estudar à noite para terminar. E eu lembro que a minha situação em casa sempre foi muito difícil também com a minha mãe sempre se virou para ajudar, então a gente sempre morou de aluguel, mas eu pensava assim, ai, não, eu tenho que me planejar, eu não quero estar sempre correndo atrás. Não tinha isso. Então, quando meus primeiros salários, a partir dali, eu nunca fiz dívida. Eu sempre fazia as coisas para pagar. Fiz. Não, eu nunca fiz. Não, você não sabe. Quando eu trabalhava na Geo Eventos, que eu tava com... Primeiro que salário que eu tinha, eu tava com um salário alto, tava super bem e tal. E eu saí da empresa, fui para casa, eu tinha comprado um carro. Olha. E eu tinha comprado um carro e o carro não tinha chegado ainda. Quando eu saí da empresa, eu fui para casa fazer planilha para pensar como que eu podia fazer. E eu cheguei a pensar em não pegar o carro da concessionária, de tão estressada que eu sou financeiramente. Eu sou assim, super. Não, eu comecei a me regrar aí eu muito. fazia assim, eu pegava um freela para pagar isso, para pagar o condomínio, pegava um freela para que legal. Preocupada financeiramente, Sim. muito preocupada Sim. financeiramente. Sim. Eu acho que a infância que eu tive de dificuldade financeira, eu sempre quis, sabe, ser planejada financeiramente. É o contrário de mim, porque minha infância foram altos e baixos, né? Eram baixos mesmo. Ou eu tô morando na Austrália, estudando inglês, ou eu tô saindo de uma escola particular que meu pai pagava com marmita pra ir pra uma pública. A única coisa que ele sempre conseguiu fazer, ele pagava minha aula de dança. Isso, assim, era um xodózinho, assim, porque ele fazia, assim, muito esforço, porque desde pequenininho eu danço, então ele pagava. Mas, assim, eram altos e baixos e eu não tive educação financeira. E o legal, voltando aqui pra Atom, né, educação financeira, é que eu faço isso com a minha filha hoje. Então, antes de eu entrar na Atom, eu já tinha essa preocupação com a minha filha, né? Eu não tô aqui culpando o meu pai. Claro que não. Ok, foi a gente educação faz o que que a ele gente me deu, pode, tá né? tudo bem. Mas eu não quero repetir isso com a minha filha, né? Então, eu dou mesada pra minha filha, eu ensino, eu mostro pra ela, eu falo pra ela, filha, tudo que você ganhar, guarda metade, gasta metade. Ela ficou assim, ó. E ela brinca, quem me ensinou a ser mão de vaca foi minha mãe. Quem diria, né? Sim. Então, por que eu tô falando de educação financeira? Nós temos cursos pros pais ensinarem pros filhos assistirem, né? Então, a gente quer realmente democratizar. E aí, quando eu tava falando das subdivisões, né, que hoje a gente atinge o público de AD. Por quê? Hoje nós estamos com um projeto maravilhoso, que é de consultoria financeira. Então, é para um público AB, né? Porque existe um acompanhamento. Por exemplo, a Tamara. A Tamara não teve educação financeira. Eu comecei a me preocupar com isso quando eu casei, 15 anos atrás. E tá tudo bem, eu não tenho vergonha de falar, vambora. Então, imagina uma pessoa, né, da Atom me acompanhar por 6 meses. Tamara, quanto que você ganha? O que você tem de dívida ou não tem? O que você quer? Além dos cursos, vocês têm a consultoria também. Além dos cursos. Opa, a consultoria financeira está movimentando bilhões no mundo todo. Né? Todo mundo quer ser acompanhado de perto. Né? E aí nós temos consultores na empresa. Legal. Muitos. É porque a história da Atom é muito legal, porque eu entrevistei o Kim, né, o Kim Pfeiffer, que é o fundador, e ele contou como é que ele
começou a empresa, toda a história, então é muito legal, porque ele começou muito jovem, ainda na faculdade, Muito a jovem. começar a operar Muito e jovem. trabalhar em Muito corretora, jovem. né? E Muito montou a jovem. empresa. O Kim, ele vai todos os dias pro escritório, presencialmente. Ele tem outras empresas. Uhum. De manhã eu não sei pra qual empresa ele vai. Não sei se ele tá lá só operando ou não, mas ele vai todos os Ele dias. gosta do mercado, né? Ele vai todos os dias pro escritório. Ele é um cara que eu não sei como ele dorme, porque ele não para. Ele é uma Muito máquina. cabeça, né? Não, ele é uma máquina. Ele é uma máquina. E ele tem 1000 ideias. E assim, ele não para. Ele é inteligentíssimo. Enfim, e aí... E eu achei muito legal, porque quando ele me comentou na entrevista, né, eu percebi que ele é assim, ele é do operacional, né, de fazer, de investir, de estar ali, né, e ele não é da comunicação, apesar de falar muito bem, Fala né. muito bem, fala muito bem. E daí ele encontrou você, porque você falou que você assumiu marketing e acabou assumindo vendas também, porque você tem essa coisa de ser hoje a porta-voz da empresa ali, em frente dos cursos, tudo, né? Sim, e foi muito sem querer isso, viu, Cris? Por quê? Precisava alguém gravar. Não, o nosso lançador... Foi um acidente. Não, ele é um baita lançador, o Caio. E aí ele falou, numa reunião de alinhamento entre ele falou, Tamara, preciso que libere verba, né, pra gente contratar uma atriz. Eu falei, de jeito nenhum, não vou liberar verba pra contratar atriz. Mas foi muito sem querer, Cris. Aí eu falei, me dá o texto que eu gravo. Gente, eu tenho um podcast, tudo bem que tá parado, eu não tenho problema com câmera, com microfone. Me dá um texto. Porque você estava estudando, fazendo tudo, né? Todas as estratégias eram suas. Assim, daqui 3 meses, 4 meses, a gente contrata uma atriz. Tá tudo bem. Por enquanto, deixa eu gravar. Não vou gastar dinheiro com isso. Meu budget tá curto. E eu comecei a gravar, Cris. Foi muito engraçado, porque eu comecei a gravar as VSLs, né, que são os vídeos para vendas, e começou a engajar muito. Começou a vender. Porque você é comunicativa, tem essa facilidade. Lá desde a padaria, né? Desde a padaria, desde a rotisserie. Não vem da padaria pro mercado financeiro, ó. Da rotisserie pro mercado financeiro. Ai, que chique. Enfim, e aí foi muito sem querer. Então, assim, acabou engajando muito. Eu acho que eu me conectei com a audiência. E aí, aproveitando aqui, já que eu tô falando das VSLs, eu tô gravando as VSLs em inglês e espanhol. Não, então eu queria que você falasse dessa internacionalização, gente. Falar. Na realidade, a gente vai começar a divulgar isso já, mas não tem problema, já tá tudo bonitinho lá dentro. A gente vai ter divulgado, quando você entrar esse episódio for pro ar, já vai estar divulgado. Não, tá tudo bem. O que acontece? Vou falar aqui de um curso específico, tá? A nossa especialização, especialização em trading. Quando uma pessoa compra o nosso curso, a Cris vai comprar o nosso curso. Você vai fazer. Você precisa passar por uma avaliação para você fazer parte da nossa mesa proprietária. Eu, Atom, vou liberar para você R$1 milhão para você operar. Mas como se você passar na avaliação. Como que você vai operar, Cris? Com ecossistema te ajudando, né? Com apoio, pessoas que entendem do mercado. Dá para você aprender a fazer assistindo no YouTube? Dá. Mas, cara, você vai errar muito. Você vai errar, você vai perder dinheiro. Bom, então eu libero para você R$1 milhão para você operar na minha mesa proprietária, certo? O que a gente ganhar, o que a gente tiver de lucro ali, 80% é seu. 20% é nosso. É aí que a Atom ganha dinheiro. Entendeu? Então, nós queremos o quê? Ter mais gente para operar no mercado. E aí, vamos falar de fora. Para fora, nós vamos liberar $150 mil. E vão operar lá, ou na mesa de vocês? Operar na nossa mesa. Ah, também. Na nossa mesa. Porque o Kim, ele não é bobo nem nada. Obviamente, ele estudou o mercado europeu, ele estudou o mercado americano. Então, assim, o método que ele criou ali dentro, é real isso, eu vejo, porque eu tenho acesso aos depoimentos dos alunos, é real, né? Não é porque é papo de vendedora, de coxinha e rotisserie, é verdade. Então, assim, o método é um método muito bom e muito comprovado. Porque a gente te apoia, é um ecossistema preparado. Nós temos professores 24/7, nós temos IA, inclusive trouxemos uma empresa fantástica de IA para fazer todo o nosso trabalho de Mas você gravou os espanhóis, você gravou em espanhol. Em inglês também você gravou? Também, os dois. Achei que você ia usar IA ali, não, você gravou as duas versões, não. poliglota. Usaremos IA para alguns cursos, sim, claro.
né? Alguns cursos que todos os cursos que existem, nós faremos IA, tanto para o inglês como para o espanhol. Mas com o tempo, traremos professores para regravar alguns cursos. Tá. Por quê? Porque tem adaptações, Cris, né? imagina eu gravando uma VSL, um vídeo de vendas em inglês, eu falando português. Pá, e a pessoa percebe que é IA falando inglês. Eu sou super a favor de IA, tá? Super. Mas é muito mais interessante Uma pessoa local, né? eu gravar com... Eu tenho pouco acento, mas eu tenho acento, né? A pessoa perceber que eu sou brasileira e que eu falo ok inglês e que eu tô ali batendo um papo, eu tô usando... E aí eu vou lendo, né, o TP, e aí de repente eu coloco uma palavra a mais, coloco uma gíria, Então a pessoa vê que não é IA 100%. Tudo bem que o curso... teremos tradução, obviamente, de IA. Claro. Então, tanto para o inglês como para o espanhol. E aí, o que acontece? Por que essa expansão? O mundo de infoproduto no Brasil existe há muitos anos e explodiu muito aqui. Não existe esse negócio de, está saturado. Mudou bastante, tá? Eu não gosto de usar a palavra saturada, porque você tem que aprender a surfar na onda. Né? Isso serve para tudo. Tem que se adaptar, né? Serve Aí pra entra tudo. camaleão da Tamara de novo. Exato. Aí, pra você ter uma ideia, eu fui numa imersão mês passado de 2 gigantes do mercado. Coincidentemente, sentou um colombiano do meu lado. E ele falou, vocês estão anos-luz na nossa frente. O colombiano falou que ele criou uma imersão high ticket para ensinar a fazer VSL. Que são esses vídeos de vendas. Que eles não sabem. Aqui a gente tem o Érico Rocha e vários, né? Vários. Eles não sabem. Então, lá fora, infoproduto, ainda mais com a economia deles, gente, eles estão sedentos. Eles querem, entendeu? Isso fazia parte já da tua estratégia para esse ano? Sim e não. Eu vou explicar. Eu tinha na minha estratégia... Ainda não, tenho. porque assim, é isso. Às vezes você faz uma estratégia, mas ela muda muito rápido, né? Muita coisa mudou. Em 3, dezembro, janeiro, fevereiro, março, porque abril, comunicação 4, é muito diferente. Muda. Né? Digital muda de mas de um mês pro precisa outro. desse mapa, né? Senão precisa. Não, tanto que o meu BP, o meu business plan, eu fiz para 6 meses. Não fiz para 1 ano. Por quê? Por quarter, eu apresento e vejo o que mudou, o que não mudou. Inclusive, semana que vem eu vou mandar a apresentação. O que mudou, o que deu certo, o que não deu. Vamos mudar essa rota, né? Vamos mudar. 6 meses, vamos ver como que foram os 6 meses. O que deu certo, vamos melhorar. O que não deu, vamos aqui. Então... E hoje o marketing, ele tem que ser medido por resultados, né? Tem que ser. Dados. Total. Dados. Total. Você usa dados. Total. Você sabe que, até vou dar nome aqui, acho que vale muito. Antes de eu entrar, eles tinham contratado uma consultoria da Tai Dantas, né, que é a Vinci Society. E foi muito interessante que na segunda reunião que eu participei, eles já estavam há 2 meses na empresa, eu já cheguei com o meu planejamento estratégico. Sim. Porque eu falei... Ué, contratou, vamos eu sou a diretora da área, eu já vou mostrar o meu planejamento. E a Tai estava esse dia. Dificilmente ela tá em todas as reuniões, né? Dificilmente, mas esse dia ela estava na reunião, eu participei 2 vezes com ela. E aí ela virou pro time, e tem uma menina que trabalha lá, Esther, que ela era do G4, eu não esqueço o nome porque minha filha é Esther, né? Sim. E ela nos atendeu por 6 meses, a Esther, Luiz, Lucas, maravilhosos. E aí a Thay falou assim, Esther, olha que isso que a Tamara colocou no planejamento é fantástico, tem que estar no nosso radar e não sei o quê. Então foi um trabalho muito legal, Cris, de 6 meses, a 2 mãos. Por quê? Porque eles falaram que muitos clientes chegam para consultoria e que não sabem para onde ir. Ai, para onde eu vou? Como que eu faço? Não tem planejamento, não tem nada. Então eu já cheguei com um planejamento, dando uma direção, falando, a gente precisa mudar aqui, a gente precisa descentralizar um pouco o Kim, não 100%, obviamente, porque ele é o cabeça, ele é a máquina ali, né? Então, assim, tem muita coisa para mudar. Trouxemos agora... É a maior empresa, né, Atom, hoje de educação, nessa área de educação financeira, é a maior empresa. É a maior empresa. Do Brasil é a maior. E como mesa proprietária é a maior da América Latina. Legal. É a maior da América Latina. Então, falando dessa expansão, né? Não apenas internacional, que é super importante, que vai ser muito legal, tenho certeza que vai dar muito certo, mas a expansão também para empresas grandes do privado. Então, um exemplo, eu chego para
Não, uma Nestlé. empresa, sim. Uma Nestlé. Vou empresa. falar qualquer nome aqui. Não é merchan, mas vamos lá. Chego pro diretor de operações, o RH, e falo, quantos funcionários você tem aqui? 10 mil? Maravilha. Você pode dar um benefício para eles. Cris, se você faz nosso curso, pra você ter uma ideia, meninas, prestem atenção. Você consegue uma renda extra, não precisa parar de trabalhar com a Cris, tá? Por favor, Tamara. Uma renda extra de 780, 800 reais por semana. Tem gente que faz 2.000 reais por semana como renda extra, Cris. Quem não quer? 2 vezes 4, meu povo, 8 pau a mais no mês. 8.000 reais a mais no mês. 4.000 reais que Mas esse seja é a do mais no mês. curso, mas isso é para trader, né? Mas tem diversos cursos. Sim. Tem diversos. Gente, a nossa plataforma é muito completa. É muito boa. Não é à toa que foram mais de 90 mil alunos que passaram por Sim. lá. E assim, não para de crescer. Sim. Entendeu? Expandindo. Então assim, poxa, a gente pensa em muitas coisas, né? Cartão benefício. Então, de repente, desconta da folha de pagamento do funcionário, sei lá, 20 reais. Eu vou falar um número aqui porque a gente ainda não Sim, realmente organizou de fato. 20 reais. E ele tem um curso. E ele tem um curso. Vamos lançar, inclusive agora, um programa família. Legal. Por quê, Cris? Você que é mãe, você tem 2 filhos. Quando eu falo de um curso família, o que você vai pensar? Para todos, né? Para todos. Então, vai ser um combo. Isso Legal. foi ideia do Kim, né? Tá. Óbvio, porque o Kim não para. Então, é um combo, por exemplo, se você tem um adolescente, tem curso preparatório para o Enem. Uhum. Teu marido vai aprender, cara, tem curso para cripto, tem curso de trade, ele vai aprender a ganhar renda extra. Uhum. Ou ele vai parar o que ele tem, porque ele vai começar a ganhar tanto dinheiro. É um outro nicho, né? Porque a gente vê, É um que, outro por exemplo, nicho. eu sou bombardeada com cursos na área de marketing, né? Porque a gente trabalha na área, comunicação, então vive aparecendo esses cursos, mas Sim. é outro nicho, né? Porque a educação Sim. financeira é muito importante como base, né, para as Sim, pessoas, né? sim. Curso de inglês. Nós temos curso de inglês. Ah, nem sabia do de O inglês. quê? Com um método próprio. Com um método de verdade. E eu adoro inglês. Mas aí entra alguma parte financeira, não? São Não. outros nichos. Nós somos, eu costumo dizer que a Atom é a maior empresa de educação financeira do Brasil. Quando eu falo empresa, eu sei que é plataforma, que é digital e etc. Porque são várias vertentes da educação. O Tá. Kim se preocupa muito com isso. Ele fala, cara, eu quero democratizar. A gente tem uma outra divisão na empresa, que é o instituto. Ah, sim, da formação. Que a gente trabalha com o público CD, que é fantástico, Cris. Um exemplo, um pedreiro, tá? O senhor João. O senhor João ganha lá, sei lá, R$1.900. Só que o senhor João já trabalha na área há anos, ele sabe tudo de cor e salteado. Só que ele não tá com tempo, ele não tá com vontade de fazer 2 anos de um curso técnico, porque ele sabe tudo. Então, ele vai fazer uma prova com a gente, porque ele vai mostrar que ele sabe. Ele vai tirar um certificado. E o chefe dele é obrigado a aumentar o salário dele com esse certificado. De 1.900 ele vai ganhar, tô chutando aqui, tá? Não sei os números exatos. Mas assim, de 1.900 ele vai ganhar 3.000. Quem não quer? Porque passa para uma outra categoria. Porque passa para uma outra categoria. É uma validação da prática. É uma validação. Então, assim, esse combo que a gente vai fazer, nós abriremos para 2 pessoas, para 5. Tá. Né? Já estou vendendo aqui os valores fantásticos, com acesso a diversos cursos da nossa plataforma. Que demais. Incrível! Então, assim, imagina seu filho com 17 anos, curso preparatório para o Enem. Sim. Curso... Não, muito legal. Não, isso tudo através do site da Atom Tudo Educacional. na nossa plataforma. E outra, hein, uma coisa super importante. Os cursos técnicos da Atom, todos com certificação, certificados pela MEC. Legal. Ô, Tamara, e assim, nesse processo de construção, né, você tá aí com um desafio grande de vendas e tudo, né, um desafio, mas nesse processo de construção de marca, tudo, como que a parte de assessoria de imprensa, até de outras empresas que você tenha trabalhado, faz parte desse processo, e o quanto é importante essa etapa também para você, para trabalhar com esses resultados e tal? Assim, o papel, né, da assessoria de imprensa, trazendo aqui o podcast, pensando assim, como que pode ajudar, né?
eu sou extremamente a favor de assessoria de imprensa. Então, todas as empresas que eu trabalho, mesmo os meus clientes da minha consultoria, todas as empresas, nos últimos 15, 20 anos que eu trabalhei, todos eu levei assessoria de imprensa. Todos, sem exceção. Como uma ferramenta importante mesmo. Pra mim, assim, se não tem assessoria de imprensa, não tem a cereja do bolo. Ó, Corte, vai lá no corte. Gostei. Vai lá. Se não tem assessoria de imprensa, não tem a cereja do bolo, é verdade. Porque assim, e eu não falo da assessoria de imprensa só para vocês estarem ali quando tiver algum problema e vocês tiverem que, sei lidar lá, com crise, por lidar exemplo. com crise, tá? Não. Como estratégia Eu não mesmo. tenho contato com os jornalistas. Você cresceu com isso. É o seu trabalho. Você sabe a melhor estratégia. Você sabe a melhor pauta. Você fala, Tamara, esse release, esse artigo. Você sabe. Uhum. Eu trabalho com marketing 360, mas a minha expertise não é assessoria de imprensa. Uhum. Eu sei bater papo com você, falar o que eu preciso e te direcionar. Mas quem vai trazer é você. Quem vai conseguir uma matéria quentinha, bacana, no jornal XYZ, são vocês. Uhum. Entendeu? Ou eu vou ficar o quê? Pagando o tempo inteiro pra sair? Porque muita gente Sim, paga. E eu não sim. tô falando que tá errado, tá tudo Não, bem. cada um, né? Não, cada um, tudo bem. Entendeu? Então vocês... Mas a mídia orgânica é muito importante para essa Muito, construção, para muito. chegar nos resultados. É minha opinião, tá? Não, eu gosto Se de não entrevistar tem- o cliente falar, porque às vezes eu vendo isso para os Se meus não clientes, tem né? mídia orgânica, quando eu falo de mídia orgânica, Cris, eu falo um conteúdo de valor, Uhum, tá? Um conteúdo de valor. Não mídia orgânica por ter. uhum. Não aquele cara que tá postando 10 vezes ao dia. Não. É um conteúdo de valor. Sim, de Se marca, você né? não tem um conteúdo de valor, um branding ali para fortalecer sua marca, uma narrativa legal, né? Um planejamento bacana, não adianta você trabalhar com impulsionamento. Uhum. Não adianta você gastar 100 mil, 500 mil, 200 mil reais. Eu falei disso numa reunião hoje, Não né? adianta. Tem que equilibrar os pratinhos, Se o cada seu um no seu orgânico quadrado. não tiver bem feito, não vai. É, verdade. Entendeu? Não vai. Tamara, a gente tem um quadro aqui que é Pergunte para uma assessora de imprensa, onde ao invés a minha convidada faz uma pergunta para mim. Gosto. Então, qual que é a sua pergunta? Eu tenho várias. A mas gente vamos podia lá. fazer mais um episódio, porque tinha muitos Não, fica assuntos, tranquila. né? Eu tenho várias perguntas. Olha. Agora, 2 perguntas. Uma direto sobre assessoria e uma sobre a empresa, para ver se você está sabendo da empresa. Primeiro, onde você acha, ou o que você acha que a Atom precisa fazer diferente, você como assessora, Uhum. com grandes clientes, para ter o gostinho de todos os jornalistas, apesar de sabermos já, né, que existe uma história consolidada aí por trás, Uhum. muito boa da empresa, mas para ter aquele gostinho do jornalista falar, vamos falar do mercado financeiro, vamos falar com a Atom, vamos falar sobre consultoria, vamos falar com a Atom, vamos falar cripto, trading, Atom. Tamara, muito obrigada por ter Ai, topado adorei, vir aqui. obrigada. Adorei conhecer um pouco mais da tua história também. Obrigada. Saber aí, né? Da Agora rotisserie. da rotisserie para o mercado financeiro. E Obrigada. que a gente venha aí com muito café com boas Obrigada. notícias, E né? quando eu voltar com o meu podcast, eu vou te levar lá. Ah, então tá bom. Obrigada por acompanhar o Pode Ser Pauta. E a minha resposta para a pergunta da Tamara, você confere no episódio bônus na sexta-feira. Até semana que vem.